boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Thaís. E esse grupo é meu grupo de coração, viu? Eu não venho, mas estou sempre antenada aqui com vocês nas quartas-feiras. Então, para quem não me conhece, meu nome é Regina Stella, né? Estou aqui nesse momento no grupo Espírita Luzita Pedroso, coordenado pela Thaís e pelo esse grupo maravilhoso que aqui está. E nós vamos hoje fazer um bate-papo, um círculo de conversas, né? Uma rodinha aqui de conversas sobre o estudo do Livro dos Espíritos, que é o item 2, Formação dos Seres Vivos. Conforme vocês já puderam tomar contato com esse capítulo antes, ele é composto por algumas questões, né, que vão da 43 até 49, tem um comentário de Kardec no meio disso. E as respostas dos espíritos para Kardec é muito breve, né? Tem resposta de 2 linhas, 3 linhas. E aí a gente fica pensando, será que é só isso? Né? E Kardec, então, por isso que nós temos que estudar e nos aprofundarmos. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, que eu peguei na internet, acho que vocês já viram, uma ideia de quando... Deixa eu ver se consigo pôr no grande aqui. Quando talvez fosse assim a Terra antes de nós sermos povoadas pelo ser humano, né? Muito fogo, depois veio a água, o resfriamento. Essa é uma foto de uma inspiração, é uma foto espírita, tá? De como poderia ter sido, então, a Terra antes de nós habitarmos ela no momento da formação. Quando a gente está falando de formação de seres vivos, vocês conseguem imaginar que a gente já habita isso aqui, né? Interessante, né? E eu adorei essa foto. Então, 43. Então, a formação dos seres vivos, como vocês podem perceber, como Kardec colocou sistematicamente o estudo do Livro dos Espíritos, ele tem uma ordem lógica, né? Muito interessante para a gente seguir, porque conforme a gente vai seguindo adiante, a gente precisa desse conhecimento anterior aqui para estudar as questões que virão depois. Então é importante a gente não pular quando a gente faz um estudo sistematizado do Livro dos Espíritos, também, assim como o estudo do Evangelho e as demais obras, ser sistematizado, que facilita para a gente a formação desse conteúdo e uma formação de ideias que vai tendo um encadeamento lógico, né? Então o item 2, que foi onde vocês pararam, que a gente vai dar continuidade hoje, começa na questão 43, que é a seguinte questão: quando a Terra começou a ser povoada? Né? Todo mundo quer saber, né? Afinal de contas, quando essa bola de fogo aqui, de lavas, né, depois resfriamento, quando ela começou a ser povoada? Essa é uma resposta que todo mundo quer saber. Tanto Kardec como todos os grupos de estudos que eu já participei do Livro dos Espíritos, a gente sabe que esta data exata nós não temos, né? Então, por isso que os Espíritos respondem para Kardec que no começo tudo era um caos, mas esse caos não é um caos bagunçado, não é um caos desorganizado, porque nós temos a concepção de que a palavra caos nos remete a algo desorganizado, né? Isso aqui tá um caos, tá tão bagunçado, tá tão desorganizado. Na verdade, a palavra caos, o sentido da palavra caos não é esse. Em ciência, na física quântica, caos ou chaos é uma organização muito bem planejada dentro de algo que parece aleatório. Então, é uma auto-organização, tá? Dentro de algo que aparentemente está aleatório. Como assim? Então, no começo tudo era caos. Estavam ali. Só que existia intrinsecamente ou implicitamente uma organização ali se formando.
Então, esse caos, e a física quântica traz muito bem isso para nós, é um caos auto-organizado. Então, quando a gente pega a palavra caos, é bom a gente parar para pensar nela. O caos não é essa bagunça desorganizada que a gente tem essa concepção, né? Caos é variáveis que estão se organizando, auto-organizando. O que é auto-organizando? Que não precisam de ninguém ficar ditando regras e leis para essas variáveis. Elas vão se auto-organizando. Esse é um sonho, né? Os gestores hoje das empresas querem ter equipes caóticas, auto-organizadas, que não precisa do líder ou do ficar ali ditando. Cada um sabe exatamente o que fazer. E quando cada um sabe exatamente o que fazer da sua parte, cada um fazendo direitinho, tudo vai se organizando. Então, no caos, tudo é auto-organizado, né? Então, aqui, quando a Terra começou a ser povoada, ele já começa no começo, mas que começo é esse? Ninguém sabe. Exatamente, né? Tudo era o caos, essa bola, essa lava, depois se esfriou, tudo tem a cocriação de Deus, né? A criação de Deus, depois a cocriação dos espíritos crísticos ou das esferas superiores, dos mundos felizes, dos espíritos puros. Então, nós temos que começar já parando aí, tá? Então, nesse começo tudo era caos, mas não era bagunça. Não era bagunça. Eram elementos orgânicos, inorgânicos, químicos, que estavam aparentemente desorganizados, mas eles estavam se unindo, se organizando, se auto-organizando sobre o crivo de Deus, o Criador Supremo do Universo. Olha lá, os elementos estavam fundidos. Eles estavam fundidos, elementos. Que elementos, gente? Químicos, orgânicos, inorgânicos, átomos, partículas. Tudo estava ali nesse caldo. Tudo, esses elementos estavam ali. E pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Viu como o caos é auto-organizado? Pouco a pouco. E esse pouco a pouco foram 6 bilhões de anos. Pouco a pouco, tudo foi tomando o seu lugar. Em bilhões de anos. Milhões e bilhões de anos. As coisas, esses elementos que estavam fundidos foram se individualizando e tomando o seu lugar. E aí apareceram os seres vivos, tá? Apropriados ao estado do globo. Então, quando o planeta estava pronto, o ser vivo apareceu. Então, quando a Terra começou a ser povoada? Quando ela estava pronta para ser povoada. Quando ela estava pronta. Enquanto ela não estava pronta, era esse caos. Era esses elementos que iam se fundindo, se auto-organizando e se especializando, né? Átomos, partículas, moléculas químicas, orgânicas, inorgânicas, e foram tomando, aí foram aparecendo os primeiros seres vivos, que não é o homem, tá? Ainda, né? Começou lá pelos seres unicelulares, eu já estou entrando um pouco nas outras questões, mas não tem problema, porque uma questão é encadeada na outra. Então, e tinha aquele protoplasma, né? Aquele protoplasma, como se fosse uma gelatina propícia para que os seres vivos começassem o átomo unicelular ou os seres unicelulares começarem a se formar ali com uma molécula de oxigênio. Obviamente que isso não era ao acaso, né? Isso demorou bilhões de anos sobre a égide de Deus e de Jesus, que preside e presidiu e preside até hoje a formação do planeta Terra e nos dirige. E aí eu já estou entrando na segunda, na 44, que é de onde vieram esses seres vivos? De onde? Estava aqui nesse caldo, veio de outro lugar, né? Quem lê Os Exilados de Capela sabe que nós tivemos espíritos exilados que povoaram, que vieram ajudar a gente aqui, não é?
E nós já sabemos que grande massa de espíritos hoje já estão sendo também exilados para outros planetas, assim como vieram os exilados planetas, já estão, porque nós estamos no mundo de regeneração, já entramos na era da regeneração, e os espíritos maus não reencarnarão mais aqui, já estão sendo exilados também. Vão ajudar outros planetas no início da sua evolução, tudo tão perfeito, né? Todo mundo está tendo sua chance, né? Então a gente sabe. Já não está reencarnando mais aqui, é a nossa chance, viu? É a nossa última chance. E até porque nós estamos tendo o privilégio de estarmos reencarnados na transição planetária. Olha a responsabilidade de estarmos reencarnados e participarmos colaborativamente no conjunto com a chegada do mundo de regeneração. Emmanuel já está reencarnado, vocês sabem, né? Dizem que Já está com 17 anos já, em São Paulo. Vamos ver o que vai aparecer. Vai ser um grande vulto na área da educação. Segundo Divaldo. Então a Terra continha os germes. O que é germe, gente? Eu até procurei no dicionário. Germe é... O que diz o dicionário de germe? Rudimento de um novo ser. Né? Lembrando que Kardec usava os termos da época e outra, gente. Aqui nós temos questões polêmicas. Justo nesse item Informação de Serviço tem questões polêmicas que até hoje é debatido ferrenhamente dentro de grandes universidades, tá? Como essa questão 45, geração espontânea. Isso é de uma briga de foice. Criacionismo. Sim, ainda tem. Mas se a gente entender a época em que isso foi escrito, que Kardec lançou mão do que ele tinha, do que a ciência da época, tá tudo de acordo. Por isso que o Espiritismo avança conforme a ciência avança também. Né? Então o que está escrito aqui é para a época dele e com os elementos que a ciência da época trouxe para ele. Tá? Então esses germes, o que é o germe segundo o dicionário? Rudimentos de seres vivos. Né? Então ficou bem certinho mesmo aqui, né? Estado rudimentar, embrião, micróbio, estágio inicial de alguma coisa. Então é bem isso. Na Terra continham os germes que esperavam o momento favorável para desenvolver-se, até passar essa fogareira, essa lava, depois resfriou, depois veio aquela calmaria, aquele protoplasma, aquela como se fosse uma gelatina, o princípio vital começa a estar ali, e tem condição para que esses seres átomos, por isso que o átomo, nós começamos como átomos e vamos ser arcanjos, né? Já diz a doutrina espírita, todo mundo começou como átomo e o arcanjo já foi átomo, lembra? Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Então é esses princípios orgânicos que quando acabou o fogo, o resfriamento, essa fase de formação inicial em que não tinha condição de ter ser vivo na Terra, depois que tinha aquela condição, então começam a aparecer esses primeiros átomos, esses primeiros seres unicelulares, porque já tinha uma molécula de oxigênio também. Então já tinha condição da bactéria estar se formando, do vírus, né? Esses seres são de milênios atrás. Que já havia o fluido cósmico universal. Começou a ter essa gelatina nesse protoplasma. E antes? Antes era esse caos. Então, mas já tinha uma centelha divina por ali. Tudo, né? Então, tudo tinha o caos auto-organizado. Já tinha. Mas para o planeta Terra se formar do jeito que ele se formou, ele passou por essa fase das lavas, tudo, depois resfriou, depois veio a água no resfriamento, tinha que ter água, tá? Aqui já tinha 2 moléculas de oxigênio, né? Água, H2O, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, para poder os primeiros seres vivos já estar ali. Agora, o princípio vital, ele vem junto com os primeiros seres vivos na Terra. Porque até os seres inorgânicos, tá, tem princípio vital, não é ser pensante. Mas a pedra, os inorgânicos têm princípio vital. E ele fala isso, esse grupo que vocês assistiram, né? Os seres inorgânicos, eles têm princípio vital, eles só não são pensantes. E não são seres sencientes, mas tem princípio vital. Então, porque o princípio vital abarca tudo, né? Abarca tudo. O princípio vital abarca tudo que é vivo na Terra. Então, olha, os germes permanecem em estado latente, inerte, como a crisálida, é isso que a gente está falando.
como uma crisálida e a semente das plantas, até o momento propício à inclusão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Nessa questão 44, de onde vieram, então estava tudo ali, os princípios, eles foram se individualizando, o que ia ser planta, o que ia ser isso, o que ia ser aquilo, tá? E começou então a formação do planeta Terra assim, né? Lembrando então que tudo vem desse caos, tudo foi se auto-organizando, esses elementos na sua origem primitiva já estavam ali sobre a égide de Deus. E depois veio esse protoplasma, o oxigênio, e aí começam os primeiros seres vivos unicelulares, né? Que segundo a ciência, alguns defendem que são as algas, tá? E tem uma parte da ciência que é um outro ser mais primitivo ainda que a alga. Mas hoje é aceito que as algas foram os primeiros seres unicelulares, né? Da água, a partir da formação da água. Porque quando houve o resfriamento, houve a água. A formação dos mares, né? Do que ficou água, do que ficou terra. Interessante, né? E a 45 é exatamente sobre isso que a gente está falando, dos elementos orgânicos antes da formação da Terra. É o que você falou, antes da formação. Onde eles estavam? Estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço. No espaço. Entre os espíritos. Então, tinha espírito já? Tinha. Porque nós sabemos que a Terra não é o primeiro planeta a ser formado e nem habitado, né? A gente já sabe disso. Tem planetas muito superiores ao nosso, muito mais antigos que o nosso, habitado por espíritos superiores, e onde o mal já sobrepujou, onde o bem já sobrepujou o mal e já estão em outra esfera evolutiva, já passaram por essa transição. Ah lá, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência. Então parece óbvio, né? Estavam no estado fluídico no espaço. Então, todos esses princípios vitais estavam já no espaço com outros espíritos, tá? Aguardando o momento que a Terra estivesse pronta. E a gente volta lá na primeira pergunta. Quando que a Terra foi povoada? Quando ela ficou pronta. Quando ela ficou pronta? Há bilhões de anos atrás. E os espíritos falam, esse é um cálculo quimérico, fictício, superficial. Não nos é dado ainda saber essas datas. E também não é importante, né? A gente se apegar a isso. A gente já sabe. A ciência conseguiu saber que é bilhões de anos atrás. 6 bilhões de anos atrás, mais ou menos, isso aconteceu. Mas exatamente data, a gente nem precisa ter esse detalhamento. Mas já existiu, então, no espaço, espíritos e princípios vitais que foram ajudando a formação desses elementos vivos na Terra, assim que ela ficou pronta. E diz aqui um comentário de Kardec. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias. Olha lá, desde que estejam nas condições necessárias. Eu fiz uma anotação aqui dessa questão 45. Ó. E aí eu fui buscar, porque eu lembrei que não foi só Kardec que falou isso, que André Luiz corrobora isso no livro Evolução em Dois Mundos. Ele fala desses cristais. Então, se a gente for lá em André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, tá lá André Luiz, ó, corroborando Kardec aqui, falando a mesma coisa, mas uma explicação fabulosa, tá? Dizendo que esses cristais vão se unindo em milhares de anos. Palavras, esse é do André Luiz, tá? Os cristais vão se reunindo em milhares de anos e vão saltando da vida inorgânica para a vida orgânica. Há uma evolução nesses princípios inorgânicos também, tá? Os princípios estavam latentes. Esses princípios, eles estavam latentes, quer dizer, estava ali parado, aguardando o momento propício. É isso que ele está falando aqui, aguardando o momento propício. Esse momento propício é Deus que estava presidindo tudo isso, né? E Jesus, aguardando esse momento propício. O que mais que o André Luiz fala? Que nesse ínterim, nesse momento, já tinha princípio inteligente e que passou do vegetal passou pelo mundo mineral, vegetal e depois animal.
Então, lá em Evolução em Dois Mundos, eu fui lá trazer isso aqui, porque corrobora a questão 45 de Kardec, tá? Então, eu acho interessante, quando a gente estudar, trazer essas obras complementares que vêm falando a mesma coisa e corroborando com Kardec. E também o livro A Caminho da Luz. O A Caminho da Luz, Emmanuel também traz essa questão que a Terra, é por isso que eu falei de protoplasma, eu sabia que eu tinha lido. Eu falei, tô falando de protoplasma aqui, de onde que eu tirei? Tá nesse livro, A Caminho da Luz. Tá no Caminho da Luz, tá? O Emmanuel diz que a Terra recebeu o protoplasma que gerou a vida no planeta. Então, aquela lavas, fogo, depois resfriamento, depois essa tipo uma gelatina, um protoplasma. É como se fosse um adubo que ficou ali propício para geração dos seres vivos. Por isso que algumas pessoas falam que teve geração espontânea. Não é que teve, já estava latente ali. Não teve geração espontânea. Do nada. Estava latente. Esses cristais estavam ali, esses princípios estavam ali, esses átomos que foram se formando. Então, tudo estava ali latente, apenas aguardando o momento propício para o surgimento. Então, a questão próxima que fala da geração espontânea, e até hoje tem países que outras civilizações que adotam a geração espontânea, mas é porque não estudou. E aí o pessoal do grupo trouxe, né? Por exemplo, lá no Rio Nilo, quando as chuvas do Nilo enchem o Rio Nilo, surge sapo, aquela multidão, milhares de sapos, acho que é geração espontânea. Mas o girino estava lá em forma de girino, só esperando a cheia para virar sapinho. Então não é que teve gerações quando o sapo apareceu ali, né? Do nada. Tava incubadinho. Tinha o girininho lá que ninguém via, mas eles aqui então acreditam que é geração espontânea, porque não estudaram, mas havia um princípio ali, sim, aguardando, tá? Então a gente pode... Então vamos lá, então Evolução em Dois Mundos, tá, gente? E A Caminho da Luz, Emmanuel também corrobora esse estudo de Kardec quando trata da formação dos seres vivos na Terra. É importante a gente estar buscando também outros elementos. Eu não vou ficar comentando o comentário do Kardec, que é esse daqui tudo que eu falei agora, tá? Os cristais e tudo. E a 46 é isso que a gente falou. Há seres que nascem espontaneamente? Sim, ele fala, mas cuidado, porque isso aqui já era uma polêmica. Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Então as pessoas catam sim e não lê o resto da frase. Então, há seres que ainda nascem espontaneamente? Sim, aí não lê o resto da frase. Sim, mas tem um mas ali. Mas faz toda a diferença esse mas. Mas o germe primitivo já estava ali em estado latente. Então, cuidado, muito cuidado quando a gente estuda e a gente tem que se cuidar dessas palavras. Kardec colocou um mas ali. Mas já estava ali, o girino estava ali antes do peixe nascer. Não é que o sapo apareceu do nada, o girininho estava lá. A planta apareceu do nada, não, o átomo estava lá, propício já ao surgimento. Então, dá essa sensação de geração espontânea, ele fala assim, mas tudo já existia em estado latente. Tá? Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno, olha. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência. Ele deu o exemplo do nosso corpo, né? Todo dia nossas células se renovam, surgem células novas. Todo dia a gente tem 1 milhão de bactérias no nosso corpo, né? A gente tem bactérias, tudo vivendo aqui com a gente, né? Nas fezes, na urina, na saliva. Nós temos um monte de bichinho que vive aqui com a gente, esperando a hora certa, porque dependendo, causa uma infecção. Ele tá ali. Só que ele pode vir nos causar algum mal se o nosso corpo entrar num desequilíbrio homeostático, né? A gente tem um monte de bichinho que vive em harmonia com a gente, né? Mas, quando há um desequilíbrio, ele pode tomar um vulto maior do que é esperado. Ele se multiplica muito mais e pode, então, causar. Então, ele está dando esse exemplo aqui, ó. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência. É um pequeno mundo que dormita e desperta.
dorme e desperta, dorme e desperta. Naquele estudo, eu esqueci o nome daquele cearense maravilhoso, aquele senhor lá do estudo da FEB, Homero, né? o Homero, ele é maravilhoso. E ele fala muito o que é esse dormita, tá? E desperta. Dormita e desperta. Né? É como se nós tivéssemos parte desses seres ainda em estado de dormência e latência e parte despertando. E nós somos assim, né? O próprio ser humano, a formação do ser humano. Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma coisa da 46 aqui. Anotaçõezinhas, rascunhinhos de quem estudou. Ó, sim, mas tem a ver com a espera. Ah, tá. Sim. Nessa 46, lembrar, eu quis trazer esse lembrete, que Kardec falou isso porque era o que a ciência da época trazia para ele. Tá? Era o que a ciência da época trazia para ele. Então a ciência usava esses termos, germe, eram os termos da ciência da época, né? Fermentação pútrida, necessária à sua existência. Todos esses termos são da ciência da época. Então eu trouxe esse destaque para a gente não esquecer que isso daqui é de acordo com 1800 e tanto, né? O que a ciência trazia para ele, tá? Só para a gente não esquecer disso. E como a ciência de lá para cá evoluiu muito, o doutrina espírita acompanhou essa evolução. Hoje nós já temos mais informações disso daí. A 47, a espécie humana se achava entre os... Ah lá, essa é a pergunta que não quer calar, né? A espécie humana já se achava entre os elementos orgânicos do globo? A espécie humana? Diz que sim. Ah lá. E veio a seu tempo. Tudo, Kardec, tudo teve o seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer que o homem foi feito do limo da terra. O termo que o homem foi feito do barro vem dessa ideia primitiva, tá? De que a gente veio do barro, porque o nosso princípio vital estava ali mesmo. Estava esperando a hora para formar o ser humano. E o Homero fala também que o Pithecanthropus, os gorilas e a família dos macacos já há bilhões de anos atrás já habitavam o nosso planeta e estão até hoje do mesmo jeito. Vocês lembram dessa parte do estudo? E estão até hoje do mesmo jeito, né? Firme e fortes. Né? Evoluíram tudo e tal, mas estão ali firmes e fortes. E o ser humano também, então, foi evoluindo a partir disso daí. Né? Vai evoluindo, foi levantando. Então, ele já estava ali e veio a seu tempo. Tinha que estar pronto para o ser humano também estar vivendo sobre a Terra. Isso é que a gente tem que guardar. 47, deixa eu ver se eu trouxe colinha. Não, 47 não trouxe colinha. Ah, eu ia trazer o livro... Ah, tá. Sobre geração espontânea, eu trouxe uma colinha aqui, ó. Lá do Evolução em Dois Mundos. Que a geração espontânea são seres unicelulares e que cada célula é um minúsculo ser conduzido pelo espírito. Tá lá na Evolução em Dois Mundos, tá? Então, cada célulazinha é um ser vivinho, minúsculozinho, conduzido pelo espírito, isso tem que estar claro, tá? Então, tava lá, e André Luiz tem essa formação também na Evolução Dois Mundos, tá? E nós somos, então, co-criadores até hoje com Jesus, que não para de criar, né? Deus não para de criar. E Jesus fala, meu Pai não parou de trabalhar até hoje. E eu também não paro. Então, Deus está criando, né? Jesus co-criando e nós somos co-criadores junto com Ele, colaboradores, tá? Ficou meio tenso a 47 ou deu para entender? Ficou bom, né? 48. Desculpa. Então, nós estamos na mistura ainda de seres. Não está pronto ainda. E se Né? você vê esse estudo da FEB, ele fala que não tem nada acabado. Não tem nada pronto e nada acabado ainda. Você falou do gorila? Sim. Então, nós estamos ainda vivendo junto com esses elementos que ainda estão em progresso, né? Sim, perfeita observação. E Kardec fala no fim, e o Homero também fala, não tem nada pronto ainda, não tem nada finalizado,
Nós estamos em permanente transformação e aperfeiçoamento e crescimento. E cada hora a gente descobre uma coisa nova, a ciência avança, né? Descobre por que nós adoecemos, por que o corpo humano... Então nós estamos em permanente construção, cocriação e não tem nada pronto e nada acabado. Eu acho que vai aparecer muita coisa ainda no mundo de regeneração interessante, né? Tipo algo que está latente ainda há 6 bilhões de anos e que ainda não está no dormita, mas ainda vai aparecer, quem sabe, né? Grandes curas, grandes evoluções, né? Deus é tão generoso, tão perfeito, tão tudo, né? E aí, 48, para fechar já com chave de ouro, fala, podemos conhecer então a época da aparição do homem? O Kardec insiste na pergunta, né? Ele vem com isso desde a 44 e ele está insistindo, porque ele era persistente, né, Kardec? Tinha que ser, né? Ele deixava os espíritos em saia justa muitas vezes, porque ele era inquiridor, ele era um cientista da época, né? E ele punha os espíritos numa saia justa, que às vezes os espíritos respondiam com uma frase só, né? Podemos conhecer a época da aparição do homem? Não! Todos os vossos cálculos são quiméricos. Eu acho que nessa altura que os espíritos falaram a Kardec, ó, não, nós não estamos prontos para saber mais do que isso. Depois, né, ocorreram outras descobertas, né? Sim, já se sabe que é 6 bilhões de anos e tal. Bem posterior ao 1800. Sim. Mas a época da aparição do homem nos outros, não. A gente não tem essa data precisa, essa data... Olha, foi no ano de bilhões, a gente nem tem calendário de bilhões e bilhões de anos atrás. Então os espíritos foram bem curtos e bem objetivos aqui. Não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Isso significa que não nos foi dado ainda saber exatamente essas coisas, né? A gente não tem ainda um nível evolutivo para saber se os espíritos sabem o que nós podemos saber. A gente ainda tem tanta dúvida sobre nós mesmos, sobre quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, né? O ego, o inconsciente, tem tanta coisa a ser descoberta ainda, a busca do autoconhecimento, e a gente quer saber quando que o homem apareceu na Terra. E aqui não. Os espíritos responderam, não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. São fictícios, são aproximados, vamos dizer assim, tá bom? E finalizando, tem Kardec de novo. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, que ele falou lá atrás, né, na 44, 45, o germe lembra, é a palavra da época. Por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? Pergunta muito inteligente de Kardec. Porque o Kardec não se conformou com as respostas anteriores. Não que não se conformou, isso eu estou pensando. Ele vai aprofundando e vai rebatendo. Vai. E aí os espíritos responderam assim, o princípio das coisas, gente, permanece nos segredos de Deus. Já podia parar ali, acabou a história, morreu a vitória. Nós não temos condições ainda de saber esse princípio, o princípio não nos foi dado ainda saber. Basta nós sabermos por enquanto que estava ali no protoplasma. Nós também, no princípio, uma inteligente estava ali, naquele protoplasma, naquela gelatina propícia para o surgimento da vida. Agora, ainda é um segredo que não nos é dado a ser revelado. Exatamente quando foi. O fluido cósmico universal se une isso, para formar tantos outros, né, tantas outras coisas, né? Exatamente. Então a gente não consegue ainda saber, né? Não, mas podemos dizer, olha que os espíritos sempre observem esse mas faz toda a diferença, tá, gente? Mas podemos dizer, eles podem dizer, então, podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra,
absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação. Esses elementos, lembra que eu falei? Químicos, átomos, partículas, tudo lá, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação para transmiti-los segundo as leis da reprodução. E aí começa a reprodução das espécies. É aí que começa a reprodução das espécies, né? E o mesmo aconteceu com os demais seres vivos. Aí começa a reprodução das espécies. E o carbono é muito importante, né? Super, o carbono é a base, né? O carbono é a base. Foi a partir do carbono 14 que conseguiu a reprodução das espécies, né? Então, todos esses elementos químicos, né? Orgânicos e inorgânicos que estavam nesse caldo, vamos dizer assim, nesse caldo de formação, estava tudo ali pronto, né? Mas aí a pessoa unia aqui, um cristal ali, une o outro aqui, outro ali, aí surge a primeira alga, depois surge o outro, depois surgem os primeiros animais, e o princípio humano estava ali também. Quando estava tudo pronto, o ser humano apareceu, porque ele tinha que ter o que comer, tinha que ter como se desenvolver. Então essas coisas apareceram primeiro, os vegetais, os animais, através da união das suas partículas. E quando eles estavam, quando o planeta já tinha tudo isso, tinha condição para aparecer o ser humano na Terra, então surge o ser humano, né? Mas não é geração espontânea, esse princípio estava ali latente, aguardando o momento propício, que Jesus, né? Agora é a hora. E aí estamos nós aqui, né? E com o carbono 14 favoreceu muito a multiplicação e a reprodução dos seres vivos, todos os seres vivos na Terra. É um estudo aí para mais de 1 hora, 2 horas, e sempre está pegando isso, né? Trazendo as obras complementares. Deixa eu ver se eu trouxe aqui, ó. Eu trouxe uma colinha aqui da 49. O segredo de Deus, né, é o tempo. Essa colinha, tá lá no Evolução. Que o segredo de Deus é o tempo. A gente quer saber o tempo. Quando? Quando surgiu isso? Quando surgiu aquilo? Quando surgiu isso? Mas o segredo de Deus é o tempo. O homem não apareceu de uma hora para outra. Temos ainda muitas dificuldades para entender esse momento. Temos o ponto de vista orgânico e o... E o importante aqui é que o aparecimento dos seres vivos na Terra, concomitante, o plano espiritual também estava evoluindo, gente. Né? A gente não se apegar a achar que é tudo só matéria, que o planeta surgiu e teve só matéria. Lembrar que teve, assim como foi evoluindo os seres vivos, a multiplicação, o mundo espiritual, o ponto de vista espiritual também evoluiu junto. Tá? Então é importante a gente não esquecer do ponto de vista espiritual. Então lembrando que ao mesmo tempo que o planeta estava se formando, as espécies vivas estavam se formando, depois começou a multiplicação das espécies e tal, o mundo espiritual também estava ali, se formando, evoluindo junto com esse momento aqui. Então nunca esquecer que nós temos 2 mundos sempre paralelos, né? Ou é o mesmo mundo com 2 dimensões. Eles fizeram assim, por que a mulher para procriar e expandir a criação? Teve algum estudo, porque a mulher estava propício, o órgão dela para ser mãe? Então, aqui nessa formação dos seres vivos, não fala entre a diferença entre a formação do homem e a formação da mulher. O ser vivo foi surgindo, obviamente, sob o comando de Deus. No surgimento, na evolução, foi se separando, né? Porque se você pega um feto em formação, por exemplo, uma informaçãozinha, você só vai separar o que vai ser os órgãos genitais femininos, é muito parecido. Os grandes lábios da menininha parecem muito as gônadas do menininho quando faz ali com 20 semanas, você não tem uma diferenciação. Depois é que vai diferenciando. Mas obviamente que o código genético já estava ali, né? Determinando que aquilo ia ser uma menina ou um menino. E provavelmente os códigos genéticos foram se diferenciando na época e nessa diferenciação dos códigos genéticos apareceu o homem e a mulher como seres diferentes, né? Seres humanos com características genéticas diferentes. Mas mais pra frente ele não entra nisso. Aí eu trouxe também, só uma lembrança, vocês conhecem o livro Cérebro Triuno?
do Décio, da Ivênia Prada. Ele é um livro de 600 páginas. Ele é grosso assim. É um livro complexo, difícil, e eu peguei ele, eu estudo ele e sempre volto, porque é muito difícil. Mas lá, o Décio, a Ivena e tem mais um com eles, né? É o Sérgio. É o Sérgio. Eles falam o surgimento e a diferenciação e evolução do cérebro humano, para nos diferenciar dos animais. Então, Muito interessante. o cérebro triuno, ele é um livro difícil de entender, porque tem que conhecer a anatomia, né? E tal, mas tem os comentários deles, e eles é baseado na obra do André Luiz. O Dr. Romero, né, naquele vídeo da FEB, né, que você passou para nós, ele fala do cérebro triuno. Então, exatamente. Então tem muita coisa, né, gente? A gente não vai parar nunca aqui. E parabéns por vocês estarem estudando o Livro dos Espíritos. Eu falei para a Thais outro dia, que boa parte dos espíritas ainda não leram e não estudaram o Livro dos Espíritos. Né? Então, minhas saudações aí a vocês. Muito obrigada. Obrigada a você, nossa gratidão. Obrigada.